A paz, a graça e as misericórdias do Senhor sejam com você, em nome de Jesus. Quero dar as boas-vindas a todos que estão nessa noite, participando do culto. Graças a Deus, hoje nós temos aqui um bom número de irmãos presentes ao culto de ensino da Bíblia. E esperamos também que essa palavra possa estar chegando à sua casa, através do nosso canal no YouTube. Aproveito para pedir que você que está nos assistindo, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho que é para poder ser informado de novas postagens, deixe o seu like, faça seu comentário, porque isso vai nos ajudar a melhorar cada vez mais as nossas transmissões, e compartilhe essa mensagem enviando o link para outras pessoas. É muito importante nós compartilharmos a palavra de Deus. Queridos, durante todo o mês de novembro, nós temos falado sobre o coração da reforma. Nós estamos aí comemorando 505 anos de reforma protestante, desde aquele dia em que Martinho Lutero pregou as suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha. E aí, desde então, nós temos visto que a palavra de Deus tem alcançado muitos povos, muitas nações. E graças a Deus que ela tem chegado até nós, aqui no Brasil, em especial na nossa cidade, no nosso bairro. Já aprendemos que a nossa salvação, a nossa justificação diante de Deus, é uma expressão somente da graça do Senhor. É um dom gratuito de Deus e merecido em todos os níveis. Foi o que nós estudamos em Sola Gratia, somente a graça. Nós aprendemos também que nós somos justificados diante de Deus, somente em Cristo. Não há salvação em nenhum outro nome, solos Cristos, somente Jesus. Aprendemos também que a nossa salvação é somente pela fé. Ela não pode ser conquistada, quer seja na sua totalidade ou em parte, por qualquer coisa que façamos. Não é mérito nosso. Ela só é obtida confiando na obra consumada na cruz por Cristo. Ele que pagou a nossa dívida, o pagamento que nos absolveu de todo o pecado, que é a sola fide. E tudo isso é contado com autoridade direta e final, somente nas Escrituras. A palavra de Deus revelada e infalível, que é a Bíblia Sagrada. Essa palavra que nós temos à nossa disposição para lê-la, para estudá-la, para aplicarmos às nossas vidas. Nem mesmo a interpretação das Escrituras, ou o peso cumulativo de muitos estudiosos e teólogos, pode ser comparada ou esteja acima do texto das Sagradas Escrituras. A palavra de Deus, ela é a autoridade maior, não é a autoridade da igreja, não é a autoridade da liderança da igreja, apenas a sola Escritura. Tudo isso, querido, nos leva ao limiar do nosso tópico de hoje. Só lhe deu glória, que é o quinto pilar da reforma protestante. Somente a Deus seja a glória. Essa verdade, ela contrastava com a prática do catolicismo romano, que dividia o mundo, a vida das pessoas, entre o sagrado e o profano, ou secular. Conforme a crença romana, os monges e sacerdotes eram designados para viver uma vida fazendo coisas sagradas, e que excepcionalmente faziam
coisas seculares. Então, os sacerdotes eram pessoas que praticamente viviam apenas para o sagrado. É por isso que a igreja tinha a sua liturgia nas mãos dos sacerdotes, como que querendo dizer que aqueles homens tinham em si algum mérito para apresentar-se diante de Deus. Em contrapartida, as pessoas em geral que exerciam outras atividades, desde aqueles que exerciam atividades nos seus lares, ou exercendo profissões no seu dia a dia, elas, na verdade, exerciam atividades seculares. E, ocasionalmente, elas poderiam ter momentos pontuais do sagrado, quando estivessem, por exemplo, no templo, na igreja. Essa era a visão romana. E aí a reforma protestante vai combater essa divisão entre sagrado e secular. É interessante que ainda hoje isso influencia muitos setores do cristianismo evangélico. Há algumas pessoas que dizem assim: na minha vida secular eu sou professor, na minha vida secular eu sou motorista. O pastor, ele é uma pessoa que se dedica às coisas sagradas. O presbítero é alguém que busca estar mais perto das coisas de Deus. Mas, biblicamente, não existe essa separação entre sagrado e secular. Todas as áreas da nossa vida, tudo que nós fazemos, deve ser para a glória de Deus. Então, se você faz a sua faculdade, se você faz o seu mestrado, o seu doutorado, faz o ensino médio, o ensino primário, tudo isso que você faz deve ser para a glória de Deus. É por isso que nós precisamos primar pelo nosso testemunho entre os nossos colegas de escola ou faculdade. Se você trabalha, se você exerce uma profissão, quer seja como autônomo ou carteira assinada, você também exerce isso para a glória de Deus. Isso não é demérito nenhum. E quando você está na casa do Senhor, no templo, você também está servindo e fazendo tudo para a glória de Deus. Os reformadores, eles rejeitaram essa dicotomia entre sagrado e secular, e proclamaram que tudo era feito na vida, tudo que nós fazíamos e fazemos tem o propósito sagrado de trazer glória a Deus. É por isso que nós, como cristãos, precisamos dar um bom testemunho aonde estejamos. Nós não podemos tirar férias de Deus, nós não podemos buscar fazer coisas que entristeçam o coração de Deus. Pelo contrário, devemos zelar por aquilo que agrada a Deus. E independentemente de ser uma tarefa secular, como limpar a casa, ou ser um comerciante, ou fazer uma atividade de adoração como esses que me antecederam aqui, que ministraram louvor, ou a direção de um culto, ou a pregação da palavra, tudo isso deve ser para a glória de Deus. As Escrituras são claras de que tudo é para a glória de Deus. A Ellen, que é responsável pelo louvor e hoje estava ministrando juntamente com a Kalina, elas têm as atividades dela fora. A Kalina faz uma graduação, a Ellen exerce uma atividade profissional. Quando elas chegam aqui para ministrar, elas não vestem uma roupa mais santa, se despem da roupa de trabalho e de escola para agora fazer a ministração do louvor. Não, são a mesma pessoa e elas precisam fazê-lo no temor de Deus.
precisamos entender, queridos, que nós somos comprados e lavados no sangue de Cristo, e isso é para a glória de Deus. Toda atitude nossa, quando nós estamos exercendo a nossa função, no trabalho, na escola, na família. Às vezes, nós ouvimos testemunhos de pessoas que dizem coisas que entristecem o coração do pastor, quanto mais o coração de Deus, de achar que o marido ou a esposa na igreja é uma bênção, é um santo, mas chega em casa, só a misericórdia de Deus na vida daquela pessoa. Então não é assim que nós devemos viver, pelo contrário, devemos ser pessoas transformadas pelo poder do Espírito Santo. Precisamos do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. O que queremos fazer hoje, queridos, nessa noite, em primeiro lugar, é lembrar-nos de que a glória de Deus é realmente o objetivo final de todas as coisas. O bem maior de cada crente é exatamente glorificar a Deus. E a gente vai ver isso nas passagens bíblicas que nós vamos estar apresentando nessa noite. Além disso, precisamos olhar para esse pilar. Só lhe deu glória, somente a glória seja dada a Deus, como um dos pilares da reforma protestante, que nós ainda hoje precisamos valorizar, porque infelizmente a tendência de muitas instituições religiosas é querer ter maior glória que Deus. Às vezes a gente vê as pessoas tão preocupadas em defender a sua instituição, ou até mesmo o seu pastor, e isso em detrimento das verdades da palavra de Deus, porque pode ser até que aquela instituição, ou aquele sacerdote, esteja fora da vontade de Deus, mas o que importa é a pessoa ou a instituição. Na verdade, precisamos defender a palavra de Deus, porque ela que é a palavra do Senhor. Antes de entrarmos nas passagens bíblicas, queridos, nós precisamos entender o que quer dizer glória. Será que essa palavra é uma palavra dentro do contexto do português, ou ela é anterior à nossa língua? Se a gente for observar lá no Velho Testamento, na escrita em hebraico, a palavra glória, ela é kavod. Alguns usam kabod, mas na verdade essa letra tem um som mais de V, kavod. E a sua raiz vem dos termos como dignidade e peso. No Antigo Testamento encontramos muitas vezes glória relacionada à riqueza ou ao poder de uma pessoa. Entretanto, o seu significado mais importante é aquele em que glória, kavod, se refere a Deus, ou seja, a glória de Yahvé. A glória de Deus quer indicar a presença de Deus na história humana. E em muitos textos a sua manifestação acontece em fenômenos como natureza, raios, trovões, querendo mostrar o ser de Deus. Então, quando se fala da glória de Deus no Velho Testamento, em geral, isso está relacionado ao seu poder. Isso está relacionado à manifestação que ele exerce perante o seu povo. A glória de Deus é manifestada junto ao seu povo. No Novo Testamento, e aí a palavra grega para glória é doxa, esse termo é usado para comunicar o significado de reputação, fama e até mesmo de esplendor. E passa a denotar então esplendor divino e celestial, altivez e majestade de Deus, é o ser de Deus, a sua palavra. Então, quer seja kavod, quer seja doxa, todos dois dizem respeito
a essa glória de Deus, que começa com Ele mesmo e existia antes que Ele criasse qualquer coisa. Em João, capítulo 17, verso 5, Jesus fala da glória que Ele teve com o Pai antes que o mundo existisse. A glória de Deus não passa a existir apenas no ato da criação, mas ela é anterior à criação. A glória pertence a Deus pela sua própria natureza. A glória de Deus não existe porque o homem foi criado, mas porque é da sua natureza, da natureza de Deus, ele ser um ser glorioso. Qualquer coisa descrita como a glória de Deus é apenas uma expressão ou reflexo do que intrinsecamente pertence a Ele. O grande pregador americano John Piper define bem a glória de Deus como o esplendor do valor, beleza e grandeza do próprio Deus. Falta palavras a Piper, falta palavras a qualquer um de nós para expressar a glória de Deus. Tamanho é o seu poder, tamanha é a sua beleza, tamanha é a sua magnitude. A glória de Deus revelada no tempo começa com a própria criação. E aí a gente precisa diferenciar a glória de Deus antes da fundação do mundo e a glória de Deus que se manifesta a partir da criação do tempo, com a criação de todas as coisas. Lá em Gênesis capítulo 1, começa a proclamação da glória de Deus, explicando o que Ele fez. Deus disse e se fez isso. Deus falou e aconteceu isso. E cada dia da criação existe para glorificar a Deus pelo seu poder, para mostrar toda a maravilha de Deus. A glória, ela é ampliada pela criação de tudo de uma maneira que desafia a compreensão humana. Ainda hoje, os homens não entendem o poder da criação, e a gente sabe muito bem isso, das formas com que a ciência procura explicar a existência do mundo, a existência humana. Quem não já ouviu falar no Big Bang? Quem já não ouviu falar na teoria evolucionista de Charles Darwin? Mas quando a gente vai às Sagradas Escrituras e ali vemos a narrativa da criação, observamos claramente o poder de Deus para trazer à existência aquilo que não existia. O Salmo 19, versículo 1 afirma: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Os céus e o firmamento declaram a glória de Deus, demonstrando a sua imensidão, o seu poder e a sua beleza. A glória de Deus demonstrada nos céus deve nos levar a responder a pergunta de Davi no Salmo 8, versículo 4, quando ele diz: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. Davi contempla toda a criação. Ele não tinha nenhum telescópio para ver as galáxias distantes, mas a olho nu ele contemplava o brilho das estrelas. Ele observava o poder do sol, a força da lua. E tudo isso mostrava a sua pequenez, mesmo ele sendo um grande rei, mesmo ele tendo autoridade sobre multidões, mas ele reconhece que ele não é nada. O profeta Isaías, no capítulo 6, verso 3, ele registra os serafins proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a
terra inteira está cheia da sua glória. Às vezes a gente tem a ideia equivocada que Deus está ausente desse mundo. Na verdade, isso é até um conceito filosófico, daqueles que até acreditam em Deus. Deus criou, mas Deus simplesmente deixou o homem à sua própria sorte. Foi tirar férias, foi cuidar de outros interesses em outras galáxias. Não. Deus é um Deus que se relaciona com os seus filhos. É um Deus que cuida de nós, mas que em nenhum momento Ele tem a sua santidade confrontada com qualquer pecado ou erro do homem. Porque Ele é santo, 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 e a terra está cheia da sua glória. Os Salmos 29, 72, 96, 104 e 148 descrevem a glória de Deus através de chuva, granizo, relâmpago, trovões, terremotos, vulcões, abundância de comida e vegetação, o mar e tudo dentro dele. Tudo isso foi criado para manifestar a glória de Deus. Às vezes a gente tem a ideia de achar que apenas na colheita farta é que vemos a glória de Deus. Mas também nos períodos de escassez, de sequidão, de estio, a glória de Deus também é revelada. Porque do mesmo jeito que Ele traz a bênção, Ele também traz o juízo, porque Ele é Senhor. Deus apontou para aspectos de sua criação, em sua repreensão a Jó, chamando-o a considerar coisas como a terra, os mares, os fenômenos climáticos, as constelações e todos os animais. A glória de Deus fez com que Jó se arrependesse no pó e cinza. E lá no final do seu livro, no capítulo 42, versículo 3, Jó diz assim: falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Ele reconhece, mesmo com todo o seu conhecimento e sabedoria, de um homem instruído, de um homem sábio no seu tempo, mas ele vê que diante de Deus, o seu conhecimento é nulo, é nada. E o que ele falou, falou na sua ignorância. A glória de Deus, queridos, também é vista no Antigo Testamento, em seu cuidado com tudo o que Ele criou, e especialmente no relacionamento com o seu povo Israel. Isso é visto não apenas nos muitos milagres demonstrados ao tirá-los do Egito. Ele humilhou os deuses egípcios. Ele não dividiu a sua glória com nenhum deus da terra de Canaã, habitada por incircuncisos. Não, toda a glória pertence a Deus. Foi o mesmo Deus que resgatou o seu povo do Egito e que os sustentou no deserto. E não no deserto apenas, mas ao longo de toda a história de Israel, perdoando os seus pecados e prometendo-lhes uma restauração futura. Porque aquilo que profeticamente foi dado a Israel, um dia o remanescente herdará. Além disso, a salvação é um tema recorrente na glória de Deus, tal como expresso no Salmo 79, verso 9. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do Teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do Teu nome. Não é porque eu ofereci os sacrifícios no templo. Não é porque eu me aproximei de Ti, guardando
os sábados, ou trazendo os dízimos. Mas naquele momento, tudo revelava ali que era por amor do teu nome, para a glória do teu nome. Reis se levantaram em Israel, seus nomes foram escritos na história de crônicas, de reis, mas nada resta deles, apenas a história. Porém, a glória de Deus permanece para todo sempre. Esses mesmos temas acerca da glória de Deus, que a gente vai encontrar em todo o Velho Testamento, quer seja nos livros da lei, quer seja nos livros poéticos, quer seja nos livros proféticos, nós vamos encontrá-los no Novo Testamento. Só que agora o foco principal é a glória de Deus exibida na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. A salvação que Ele, Jesus, nos assegurou e que oferece a todo homem. E inclui o seu retorno, a sua volta para aqueles que pertencem a Ele. Não apenas aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, manifestou a glória de Deus, mas a sua volta, quando um dia Ele virá buscar a sua noiva, e aí todos nós passaremos a ter um novo corpo, um corpo incorruptível, um corpo glorificado. Estaremos na presença do nosso Deus eternamente. Deus, queridos, é glorificado na redenção e perdão dos pecadores, através de Cristo, conforme lemos em Efésios capítulo 1, versos 6 a 8. A glória de Deus também, ela é vista quando nós somos conformados à imagem de Cristo, para que possamos produzir frutos de justiça. Às vezes, amados, a gente olha para a vida da igreja, e aí a gente sabe o grande amor de Cristo pela sua noiva, de se entregar por amor de cada um de nós. E aí isso requer de nós a compreensão da nossa responsabilidade em viver uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida que agrade o coração de Deus. Isso, queridos, é um desafio diário, porque o mundo, a carne, o diabo labutam continuamente para nos tirar desse alvo, desse foco, desse objetivo. É isso que esses três inimigos vão querer ardilosamente fazer com você: lhe matar, tirar a tua comunhão com Deus. Lembre-se que quando nós somos conformados à imagem de Cristo, isso acontece não para a nossa glória, não para nós nos apresentarmos como os tais, como o cara, como mais santo que os demais. Não. Nós somos conformados à imagem de Cristo para produzirmos frutos de justiça. Frutos de justiça. No mundo, aonde falar de justiça é uma coisa temerária, porque mesmo que o símbolo da justiça seja uma mulher com os olhos vendados e uma balança na mão, infelizmente a gente sabe que o prumo nunca está em equilíbrio, sempre é tendencioso para um lado. Mas a justiça de Deus, ela vem, queridos, não para deixar impune o ímpio ou o pecador, mas para trazer justiça sobre todos. É por isso que nós precisamos continuamente perseverar nos caminhos de Deus, e não esquecer deste pilar,
só lhe deu glória, somente a Deus seja a glória. É isso que nós lemos lá em Filipenses capítulo 1, versos 6 e 11. Mas não somente isso, a sua promessa, a promessa de Deus para aqueles que creem em Cristo, é que estaremos com Ele no céu, onde a sua glória será exibida, de maneira que Isaías 6 e Apocalipse 4 apenas descrevem brevemente. Esse futuro é a nossa esperança da glória de Deus. Nós estamos aqui de passagem, aqui nós somos peregrinos. Isso não quer dizer que nós não possamos ter família, ter bens, lutar por coisas melhores, não quer dizer nada disso. Quer dizer que tudo que nós fazemos, que a nossa família é para a glória de Deus, que o nosso estudo é para a glória de Deus, que o nosso trabalho é para a glória de Deus, que esta igreja é para a glória de Deus. O Catecismo de Westminster, ele tem várias perguntas, e a primeira pergunta desse catecismo é: qual é o principal fim do homem? Qual é a principal finalidade do homem? E a resposta que é dada pelos estudiosos, pelos teólogos que elaboraram esse catecismo é: glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Esse é o fim de todo homem, esse é o maior objetivo. Às vezes a gente tem a ideia de que o objetivo do homem é fazer missões, que o objetivo do homem é fazer ação social e trazer equilíbrio na sociedade, de forma a todos terem um pouco. Não. O fim do homem, o objetivo da nossa vida como crentes é glorificar a Deus e desfrutá-lo para todo sempre. E aí você poderia perguntar: pastor, por que que a glória de Deus é o objetivo de tudo? Por que que será que a glória de Deus vai ocupar todo o espaço dos meus sonhos, dos meus objetivos, dos meus desejos? A resposta, queridos, é simplesmente que Deus quer assim. Este foi o seu plano desde a eternidade. Este foi o seu propósito e desígnio na criação, em toda a história e em toda a obra da redenção. Deus criou, Deus sustenta, Deus governa, Deus salva de tal forma a revelar a sua glória. Esse é o objetivo dele. Na criação, ele revelou a sua glória. Na redenção, ele revelou a sua glória. E quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, ele também manifestará a sua glória. Tudo começou com o seu propósito. É por isso que no Salmo 19:1 diz: os céus declaram a glória de Deus. É para isso que eles servem. É isso que em Isaías capítulo 43, versos 6 e 7 é dito: de longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas, todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei, para a minha glória, a quem formei e fiz. É Deus que chama o seu povo, é Deus que congrega os seus escolhidos, é Deus que reúne os seus santos, porque todos aqueles que aqui se congregam, que se reúnem na presença de Deus, é para a glória dele. É isso que o profeta Isaías está dizendo. Então esse propósito na criação se estende a tudo que Deus faz. Lá em Efésios capítulo 1, versos 11 e 12, é dito: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. A sua vida, a minha vida, é
para o louvor da glória de Deus. E isso não acontece quando simplesmente estamos aqui cantando hinos da harpa cristã, ou qualquer outro tipo de cântico ou louvor. Isso acontece pela nossa vida, nos nossos relacionamentos, naquilo que falamos, nas nossas atitudes, no nosso pensamento. A palavra de Deus lá em Romanos 11, versículo 36 diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu acho que Abraham Lincoln, quando foi falar de democracia, deve ter usado esse texto aqui, né? Mas olha só que coisa tremenda: dele, por ele e para ele, para Deus são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. A história central em tudo o que Deus faz é a história da redenção. E Paulo, em Romanos capítulo 9, 23, nos diz que tudo isso é para dar a conhecer as riquezas da sua glória para vasos de misericórdia, que ele preparou de antemão para a sua glória. E em Romanos 15, 9, diz que Cristo tornou-se servo, para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia. E Romanos 15, 7, nos é dito: Cristo vos escolheu para a glória de Deus. Você foi escolhido não por conta dos seus belos olhos. Você foi escolhido não por conta da sua vasta cabeleira. Você foi escolhido não por conta da sua inteligência ou conta bancária. Você foi escolhido para a glória de Deus. Cristo planejou toda a criação, toda a história, toda a redenção para a sua glória. E para que não seja óbvio, Isaías 42, verso 8, cita o próprio Deus, que tudo é, em última análise, apenas para a sua glória. Ele diz: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Deus não divide a sua glória com ninguém. Toda glória pertence a Ele. Em Isaías capítulo 2, verso 11, diz que os olhos do arrogante serão humilhados, e o orgulho dos homens será abatido. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. E a exaltação de Deus virá pela boca dos seus santos. Queridos, este universo e tudo nele é principalmente sobre a glória de Deus. Esta é a grande razão da existência criada, incluindo a minha e a sua vida. Se alguém lhe perguntar: meu irmão, por que existe uma vastidão tão sem sentido de galáxias desabitadas e apenas um pequeno ponto, que é o nosso planeta, habitado pelos homens? A sua resposta deve ser: este universo não se destina a retratar a importância do homem, destina-se a dar ao homem alguma ideia da grandeza de Deus. É para que quando nós contemplarmos toda a criação, percebamos que nada somos, mas que Ele é tudo, tudo é para a sua glória. Só lhe deu glória, derrubou a dicotomia entre secular e sagrado, e unificou a motivação para que tudo o que é feito por nós, seja feito para a glória de Deus. Só lhe deu glória, dá sentido a todas as circunstâncias, quer sejam elas favoráveis ou não, quer sejam elas alegres ou tristes, de modo
que mesmo nas situações trágicas da vida, elas possam ser suportadas com uma paz que ultrapassa todo o entendimento, pois como afirma Romanos 8:28, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, segundo o seu propósito. O propósito é a glória de Deus. Só lhe deu glória, somente a Deus seja a glória. Permitiu que você, que eu, que todos os crentes que nos antecederam também, que eles suportassem as perseguições, que eles fossem mesmo gratos nas circunstâncias mais adversas, e que isso também aconteça conosco, porque a tendência moderna desse cristianismo, que nós vemos constantemente nos nossos dias, é que é feliz aquele que recebe a bênção de Deus, que feliz é aquele que se aproveita daquilo que Deus pode lhe dar e usufruir o melhor dessa terra. Mas, queridos, a verdadeira felicidade é glorificar a Deus, para sempre dele desfrutarmos. Eu espero que você se sinta atraído por Jesus, para abraçá-lo pela fé, porque todos que confiam nele, não importa quão pecadores tenham sido, são agora justificados somente pela graça, sem nenhum favor merecido, com base somente em Cristo, sem nenhum outro sacrifício ou justiça como fundamento, somente através da fé, não incluindo quaisquer obras humanas, até o fim, de que nós possamos desfrutar somente de Deus, como tesouro supremo da nossa vida, e assim mostrar que toda a glória pertence, em última análise, ao nosso Deus. É isso que quer dizer, só lhe deu glória, somente a Deus seja a glória. Na história do homem, na história da humanidade, homens se levantaram, gravaram seu nome na história. Nabucodonosor, César, Hitler, todos eles, mas todos eles pereceram. Imaginavam que conseguiriam a glória do mundo, mas levaram a sua glória toda para alguns palmos num buraco. A glória de Deus, essa permanece para todo sempre. Levantem-se imperadores, caiam imperadores, ergam-se nações, caiam nações, mas a glória do nosso Deus permanecerá para todo sempre. E todo aquele comprado e lavado no sangue do Cordeiro, a ele dará a glória devida ao seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje à noite estaria para ministrar a palavra o nosso presbítero Cleiton. Ele iria ministrar sobre sola fide. E essa seria a última sola que estaríamos ministrando na próxima terça-feira. Mas, devido ao problema do pai dele, o pai dele teve uma subida na glicemia a 525. No domingo já teve 400 e pouco. E hoje foi para 525, ele precisou ir às pressas para o hospital. Foi medicado, graças a Deus já está em casa de novo. Vai precisar se internar para ser acompanhado por conta dessa oscilação, que é muito preocupante, em especial devido ao problema que ele teve. Ele fez uma cirurgia cardíaca recentemente. Então, ele estaria para ministrar hoje sola fide, somente a fé. Não foi possível. Próxima terça-feira, se ele não puder, eu já vou deixar preparado aí o sola fide, tá certo?
para que a gente possa aí estar concluindo as 5 solas. Mas eu quero fazer um convite especial a você, que está aqui nessa noite. Próximo domingo, dia 27 de novembro, nós vamos estar conosco aqui, o pastor Iranildo Medeiros. Ele foi meu colega de seminário, ele terminou comigo, né? Terminou comigo não é no sentido de que rompemos, né? Terminou comigo que nós concluímos juntos, tá bom? O seminário em teologia. E hoje ele está ministrando no seminário a disciplina de História da Igreja. E ele vai falar um pouco acerca dessa temática dos 505 anos da Reforma. Não vai ser uma pregação falando, né, das 95 teses de Lutero, não vai ser nada explorando a briga constante entre calvinistas e arminianos. O objetivo não é nada disso. Na verdade, o que a gente vai estar tendo aqui é uma palavra acerca da importância da reforma para a igreja pós-moderna, a nossa igreja, né? Por que que esses 5 pilares são tão importantes hoje em dia também? Já que no passado elas combateram os falsos ensinos do catolicismo romano, mas que hoje às vezes nós precisamos combater falsos ensinos no meio cristão evangélico, o que é até pior. Então, nosso convite para você está conosco e trazer um visitante para ser abençoado pela palavra de Deus. Eu tenho certeza que essa pessoa vai ser abençoada em nome de Jesus Cristo. A outra coisa que nós queremos também estar reforçando, amados, eu sei que já foram dados os avisos, mas os jovens estão preparando um bazar para o dia 3 de dezembro. Esse bazar tem a finalidade de abençoar os nossos jovens numa convivência que eles vão estar fazendo agora, no segundo final de semana de dezembro. E vocês sabem como é dinheiro no bolso de jovem. É sempre muito precário, né? Então, eles estão se movimentando para poder angariar recursos, para poder honrar os compromissos. Tanto com a casa que foi alugada, no valor de R$1.000, foi dada a primeira parte, precisamos dar a segunda. Na verdade, precisamos dar as 2 partes, porque uma parte a gente conseguiu de empréstimo. Tem a questão da alimentação e tem a questão também da locomoção. Então, quem puder fazer uma doação de uma roupa de bom uso, você vai agora, final de ano, comprar um guarda-roupa novo, novas roupas, aí você pega aquelas roupas de 2022, doa para os jovens e adolescentes, porque vão ser jovens e adolescentes que vão, para que a gente possa estar fazendo o bazar. Aí você doa e compra de novo para 2023 essas roupas. Olha só que maravilha, vai ser roupa nova, né? Vai ser uma nova, porque você vai comprar, tá certo? Então, abençoe, traga a sua doação, e no dia 3, a gente vai estar divulgando aqui o horário, como é que vai acontecer o bazar, abençoe. Nesse próximo domingo, os jovens também, junto com os adolescentes, vão fazer cantina, para poder exatamente ajudar aí nas despesas. Então, venha e traga aí, né, o dinheiro para você estar participando da cantina dos nossos jovens. Amém? Fique de pé. Vamos orar ao Senhor, agradecendo esse tempo que passamos juntos. Espero que